Ok, pessoal, daremos início então à sessão solene desta noite, agradecendo primeiramente a importantíssima presença de cada um dos senhores e também de cada uma das senhoras. Eu convido neste momento o vereador Lucão Fernandes para que assuma a presidência da mesa que dirigirá os trabalhos desta sessão solene. Por favor, presidente. Convido também para compor a mesa de autoridades Valcinir Bragato, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, representando o prefeito Ayrton Garcia. Aí está. O doutor Carlos Castilho Aguiar França, juiz de direito, diretor do Fórum São Carlos. Doutor Paulo César Escanavês, juiz da primeira vara da família de São Carlos. Doutor Tiago Sintra Zarif, procurador de Justiça, coordenador geral do Centro de Apoio Operacional dos Promotores de Justiça Cíveis e de Tutela Coletiva, representando o doutor Gianpaulo Smania. Também convido a doutora Neiva Paula Pacola Carnielli Pereira, segunda promotora de Justiça de São Carlos e diretora titular do Conselho Administrativo Região de São Carlos, representando o doutor Paulo Penteado Teixeira Júnior, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Também Rangel Moreira Gregório, capitão junto ao Corpo de Bombeiros, comandante do 4º Subgrupamento de Bombeiros. Citarei as autoridades para a extensão da mesa. Sérgio Domingos de Oliveira, promotor de Justiça, junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Doutor Oswaldo Bianchini, promotor de Justiça de São Carlos. Flávio Okamoto, 7º promotor de Justiça de São Carlos. E doutor Marco Aurélio Bernardi, promotor de Justiça de Ibaté. Convido neste momento para que integrem a mesa de autoridades os homenageados desta noite, doutor Denilson de Souza Freitas e Ricardo Augusto Vieira. Aproveitamos para registrar e agradecer a presença do Dr. Luiz Donizete Lupe, advogado da Lupe Mirnal e Sociedade de Advogados. Também Carlos Alberto Pereira, vice-presidente do Centro Espírita Irmão Áureo. Também de Sérgio Luiz, diretor da primeira vara civil da loja maçônica, representando a loja maçônica Eterno Segredo. Na sequência, eu peço a atenção de todos para a execução do hino nacional brasileiro e também o hino a São Carlos. Registramos e agradecemos a presença dos vereadores Laíde das Graças Simões e Marquinho Amaral. This
florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Toque a terra mais garrida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para os negras estrelado, pedindo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas é que da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Minha terra, cidade, sorriso, de São Paulo, Esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Estendida em outeiros altivos, por os cantes ao brilho do sol. És ao tempo, presépio e palácio, onde mora da graça a prisão. Se o Gregório murmura em surdina, uma prece mimosa a teus pés, lá bem alto as escolas derramam, como bênçãos de Deus em revés. Minha terra, cidade, sorriso, de São Paulo, Esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Se o excelso jesuíno és a glória, do botelho a maior emoção, tu acolhes aos dois no aconchego do teu grande e fiel coração, e caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, o de amar e servir o Brasil, Brasil. Com a palavra, o presidente da Câmara e presidente desta sessão, vereador Lucão Fernandes. Muito boa noite, senhoras, muito boa noite, senhores. O nosso poder legislativo está muito feliz por recebê-los a todos nessa noite. Declaro aberta a presente sessão solene para a entrega dos títulos de cidadão honorário de São Carlos ao Dr. Denilson de Souza Freitas, 19º Promotor de Justiça da Capital, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Consumidor e Civil do Ministério Público de São Paulo, integrante da Comissão de Estudos Legislativo
da Associação do Ministério Público, membro da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor e promotor de Justiça da Comarca de São Carlos, no período de 1998 a 2017. Na pessoa do senhor, também quero cumprimentar todos os outros promotores que estão aqui conosco nessa noite. Depois quero falar um pouquinho também de vocês. E de cidadão honorário de São Carlos, ao senhor Ricardo Augusto Vieira, chefe de seção judiciária da primeira vara da Fazenda e das Sucessões de São Carlos. Prazer muito grande receber você aqui também. Soube que foi o vereador mais votado também numa cidade vizinha. Então, é uma honra também recebê-lo aqui também como ex-vereador, né, Marquinhos Amaral? E quero também, na pessoa do vereador, ex-vereador dessa casa, Valcir Bragato, cumprimentar aqui o Poder Executivo. E na pessoa, vou dizer amigo, porque aprendi a admirá-lo muito, meu caro Rangel Gregório, doutor Escanavês. Aprendi a admirá-lo como juiz. Então, na pessoa do senhor, quero cumprimentar aqui também todos os juízes aqui da nossa comarca de São Carlos. Quero convidar para a tribuna e saudar nossos ilustres homenageados, o nobre vereador Marquinhos Amaral, autor do decreto legislativo concessivos dos títulos honoríficos que entregaremos esta noite ao doutor Denilson e também ao senhor Sérgio Ricardo, um dos grandes parlamentares desta casa, ex-presidente. Presidente, nós podemos dizer aqui, doutor Sérgio Domingo, uma das maiores comissão que nós temos nesta casa, que é a comissão onde passa todos os nossos processos, todos, da Prefeitura, da Câmara Municipal, saindo das minhas mãos, nós encaminhamos para a mão do vereador Marquinhos Amaral, que é o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação desta casa, que eu quero agradecer pelo brilhante trabalho que você vem desenvolvendo lá, Marquinhos, e facilitando também o trabalho desse parlamento. Então, por gentileza, se dirija à tribuna e a palavra está com Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor Lucão Fernandes, presidente desta casa, na pessoa de quem eu gostaria de saudar todos os vereadores que aprovaram, pela totalidade dos vereadores desta casa, os 2 decretos que concedem o título de cidadão honorário de São Carlos a 2 ilustres cidadãos que muito fizeram e eu tenho certeza farão em benefício da nossa coletividade. Eu quero cumprimentar o representante do senhor prefeito municipal, ex-companheiro desta casa por longos e longos anos, de muitas lutas, meu amigo pessoal, Valcir Bragato, que tem realizado um trabalho muito digno e honrado à frente da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda. Cumprimentar o doutor Carlos Castilho, que muito bem dirige o nosso fórum da comarca da cidade de São Carlos. Cumprimentar o nosso amigo, doutor Paulo César Escanavês. Cumprimentar o doutor Tiago, que aqui representa o Ministério Público do Estado de São Paulo. Cumprimentar a minha querida amiga, doutora Neiva, que realiza, a única mulher promotora, né, da cidade de São Carlos, que realiza um trabalho muito digno, assim como os promotores, tanto da área civil como da criminal. Cumprimentar o nosso querido amigo de longa data também, grande jogador de truco, meu amigo Gregório. Cumprimentar os nossos 2 homenageados esta noite, dizer que é uma satisfação muito grande poder ter sido o autor dos 2 decretos, porque nós estamos fazendo justiça a 2 cidadãos que sempre se dedicaram
de corpo e alma para a nossa cidade. Fazer uma saudação especial à minha sempre vice-presidente, esteve comigo nos momentos mais difíceis da nossa legislatura e também na nossa presidência, a vereadora Laide das Graças Simões. Em seu nome, cumprimentar todas as senhoras aqui presentes. Não poderia deixar de mencionar aqui os nossos promotores, os nossos juízes, e mencionar um amigo, o Bezinho, nosso querido Antônio Valério, que dirige a nossa Santa Casa, onde tem problemas 24 horas por dia, e o Bezinho sempre, benemérito que é, tem realizado um bom trabalho. Cumprimentar as senhoras e senhores, fazer uma saudação também ao advogado, meu advogado, doutor Luiz Donizete Lupe, que nós iniciamos juntos, e um dos motivos dessa homenagem é uma representação que nós fizemos ao Ministério Público, que foi acatada pelo Ministério Público e posteriormente pelo juiz, que beneficiou milhares e milhares de consumidores do SAAI em nossa cidade, através de uma ação proposta pelo Dr. Denilson. Senhoras e senhores, esta casa vive na noite de hoje um momento muito especial, quando nós, como representantes da comunidade são carlense, temos a grata satisfação de prestar homenagem ao ilustre promotor de justiça, Dr. Denilson de Souza Freitas, e ao igualmente ilustre chefe de seção judiciário, Ricardo Augusto Vieira, reconhecendo o brilhante trabalho que ambos possuem e desempenham em benefício da nossa cidade. E também enaltecendo a grande identificação que ambos possuem com a cidade de São Carlos. A mim, particularmente, muito me honra ter sido o propositor dos dois decretos legislativos, o 923 e 924, que foram aprovados pela totalidade dos vereadores que compõem esta Casa de Leis, oficializando a entrega dos merecidos títulos de cidadania honorária a estas duas personalidades de assinalados serviços prestados ao povo de São Carlos no âmbito da nossa comarca. Os operadores do direito colocam-se a serviço da cidadania, pautando-se por uma conduta exemplar e uma importante contribuição na defesa intransigente de nossa sociedade e no fortalecimento do Estado Democrático de Direito. No que concerne aos nossos homenageados, sua trajetória de vida vitoriosa, digna, enobrece ainda mais esse diploma de cidadão honorário. O Dr. Denilson de Souza Freitas, natural da cidade de Bariri, nasceu em 4 de fevereiro de 1971. Não parece, mas ele é 3 meses mais velho do que eu. Filho de Valdemar de Souza Freitas e Lídia Josefa de Marque Freitas, é casado com a Gilmara dos Santos de Souza Freitas, que muito nos honra com a sua presença nesta noite, e pai de um filho que está em São Paulo cursando faculdade. Denilson cursou o ensino fundamental em Ibitinga, na Escola Estadual Professor Ângelo Martino, e fez o ensino médio na mesma cidade, na Escola Estadual Professora Josefa Maria de Oliveira Bersano. No ano de 1994, formou-se pela Faculdade de Direito de Bauru e já no ano seguinte iniciou a carreira no Ministério Público ao assumir, no dia 1º de julho de 1995, o cargo de promotor de justiça substituto nas cidades de São Paulo e Piracicaba. Permaneceu no posto até o dia 31 de outubro daquele ano, quando foi investido no cargo de promotor de justiça de Rosana, no interior do estado de São Paulo. Em 1996, assumiu como promotor em Monte Alto. Em julho de 1998, eu me recordo bem, porque eu já era vereador a esta casa, assumiu o cargo em São Carlos, onde permaneceu até o dia 30 de setembro de 2017. Todos somos testemunhas do eficiente trabalho aqui realizado. No desempenho de suas funções em nossa cidade, o Dr. Denilson, atuando de maneira íntegra, ponderada, logrou-se êxito no encaminhamento de demandas diversas relacionadas a direitos da cidadania. Sua interveniência
firme e timorata, e muito contribuiu para o equacionamento de problemas desafiadores para o poder público e para a nossa sociedade. O nosso diretor jurídico desta casa, Antônio Donato Neto, que foi seu estagiário e com quem eu conversava hoje durante a reunião da nossa Comissão de Justiça e Redação, ele colocou, doutor Denilson, alguns pontos que nós não tínhamos no seu currículo e que nós não conhecíamos do seu extenso trabalho, o que vem coroar ainda mais a sua brilhante carreira durante o período que ele esteve estagiando e que ele considerou como um aprendizado enorme. E ele pede que eu transmita ao senhor e ao Ministério Público os seus cumprimentos, pois pela sua religião ele está impossibilitado de comparecer nesta noite, nesta solenidade. Após encerrar sua jornada em nosso município no período de 1º de outubro de 2017 a 31 de maio de 2018, exerceu o cargo de promotor de justiça criminal na capital. E a partir de junho de 2018, tornou-se promotor de justiça coordenador do Centro de Apoio Operacional de Consumidor e Cível do Ministério Público de São Paulo. Atual 19º promotor de justiça criminal da capital, o doutor Denilson integra a Comissão de Estudos Legislativos da Associação Paulista do Ministério Público e é membro da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor. Nos anos de 2000 a 2001, foi professor da nossa gloriosa Escola Superior de Advocacia, da 30ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em São Carlos, e também na 5ª subseção da nossa querida vizinha cidade de Araraquara, na disciplina de Direito do Consumidor. Reunindo grande conhecimento e experiência no tema, participou em agosto do ano passado da 19ª reunião da Senacom, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e do 18º Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor, realizados na bela cidade de Belo Horizonte. Todos nós sabemos que o Ministério Público é uma instituição de intenso trabalho, com um leque de atribuições muito amplo, no qual se inclui o levantamento dos problemas sociais e apurações rigorosas, que resultam na efetiva preservação dos direitos da cidadania. Nesse panorama, a presença de um promotor da estirpe, do Dr. Denilson, realça o espírito público, democrático e republicano desta instituição que esta casa, senhor presidente, tem respeito e admira, que se fortalece pela capacidade de corresponder às justas demandas dos nossos cidadãos. Da mesma forma que o ilustre promotor de justiça se mostrou uma personalidade perfeitamente integrada ao nosso município, assim também ocorre com o nosso querido Ricardo Augusto Vieira, o chefe de seção judiciário da nossa vara da família, muito bem comandada pelo doutor Paulo César Escanavês. Cidadãos honorários de São Carlos, ambos selam com o nosso município um elo de afinidade e admiração, agora perpetuado com a concessão dos títulos que receberão nesta noite. O Ricardo Augusto Vieira é nascido em 13 de abril de 1970, na vizinha cidade de Araraquara, filho de Roberto Mateus Vieira e da dona Edna de Souza, é graduado em filosofia pela Unicamp. Foi professor de filosofia no ensino médio por 5 anos, vinculado à diretoria de ensino local e empreendeu ações variadas no âmbito da cidadania. Ingressou no Judiciário Paulista em 2005, como escrevente técnico judiciário na comarca de Ribeirão Bonito, e atualmente exerce com grande competência, elevado espírito público, a função de chefe de seção judiciário na primeira vara da família e das sucessões de São Carlos. Tem, portanto, aliado à excelência de seu trabalho, o privilégio de contar com o importante apoio de um magistrado de alta respeitabilidade, que engrandece sobremaneira a nossa comarca e inclui entre suas virtudes a valorização dos servidores do Poder Executivo.
Me refiro ao Dr. Paulo César Escanavês, que, a exemplo dos nossos homenageados, tem uma história de vida pautada em ajudar o próximo e sempre estar presente nas causas difíceis da nossa cidade. O Ricardo Augusto casou-se com a Ana Paula Amaral Gatão, que está presente nesta sessão, em 7 de maio de 2001, na vizinha cidade de Dourado, onde o nosso presidente já disse, foi vereador. Tendo constituído uma família do coração há cerca de 15 anos, junto aos filhos, a Clarinha, falecida em 2010, o Guilherme, de 12 anos, o Henrique, de 17 anos, e o Sidney, de 18 anos, e a Tainara, de 20 anos. Residindo em São Carlos desde o ano de 2008, transferiu-se com a família para a nossa cidade, sobretudo pelo acolhimento amoroso e incondicional da nossa APAI. Atua no movimento espírita de São Carlos e região, vinculado à Casa Espírita Pequeninos de Jesus. Meus amigos, minhas amigas, senhor presidente e autoridades presentes, todos nós aqui, reunidos nesta noite, em um único ritmo, nós podemos aplaudir a determinação do Dr. Denilson e a determinação do Ricardo na realização de um trabalho sério, comprometido e profícuo em benefício da cidadania. A entrega do título de cidadão honorário de São Carlos é mais que um gesto simbólico do reconhecimento de uma coletividade a esses dois ilustres futuros, daqui a alguns minutos, são carlenses. É a demonstração sincera do apreço e da gratidão do povo são carlense que os recebe e a seus familiares com um grande e fraternal abraço. Sejam muito bem-vindos, nossos irmãos são carlenses. Um abraço a todos. Com a palavra, o doutor Tiago Sintra Zarif, procurador de Justiça, representando o doutor Jean Paulo Ismânio, procurador-geral de Justiça. Boa noite a todas e a todos. Senhor presidente da mesa, vereador Lucão Fernandes, quem cumprimento todas as pessoas nominadas que hoje se encontram aqui à mesa, nossos juízes da comarca, quem eu tenho sempre muito respeito. Eu tive, na minha época de advogado, eu abri um escritório com 3 colegas. Hoje os 3 colegas são desembargadores e eu fui para o Ministério Público, ou seja, o escritório teve que fechar. E um deles, inclusive, é o corregedor hoje da magistratura. Então, eu tenho muita honra de ter o Poder Judiciário sempre como grande estima, grande amizade e grande respeito. Colegas promotores de justiça. É com muita satisfação que eu venho aqui, não ia fazer uso da palavra, mas porque eu vim aqui como amigo do Denilson. Eu vim aqui, não podia deixar de ser uma pessoa que eu conhecia de nome, do trabalho dele em São Carlos, mas não tinha uma proximidade muito grande com o Denilson. Ele foi trabalhar na Barra Funda e tivemos a honra e o prazer de que ele aceitasse o convite para trabalhar no Centro de Apoio, o qual eu sou coordenador. E se eu viesse falar em nome aqui do Procurador-Geral de Justiça, eu ia ter que falar das virtudes do trabalho do Denilson como um promotor de justiça em toda a sua carreira. Mas eu prefiro fazer um texto que, como eu falei, não vinha para falar na tribuna, mas preparamos um texto para entregar em mãos do Dr. Denilson, então faço agora a leitura desse texto. E saúdo também, antes de mais nada, o Ricardo Augusto Vieira, que é uma homenagem pelo que nós ouvimos aqui do relato anterior, justa pela sua participação, pelo seu trabalho, sua dedicação, e pessoas com lados espirituais avantajados fazem disso uma situação sempre ser melhor, porque sempre vê o bom das coisas, sempre vê o lado bom que pode se buscar. Saúdo também Vossa Excelência aqui pela homenagem de hoje.
Prezado amigo e colega Denilson, com certeza hoje é um dia muito especial também para nós do CAL, porque isso daqui é do Centro de Apoio todo que escreveu, pois oficialmente a cidade de São Carlos o adotará como seu filho. Esta homenagem que a Câmara Municipal lhe presta não é mais do que o reconhecimento de sua trajetória da vida profissional e pessoal digna, que enobrece ainda mais nosso querido Centro de Apoio Operacional. A vida nos tem ensinado que o mérito não vem por acaso. As pessoas podem até receber o dom superior, mas em todos os casos, as vitórias para si e para os demais que lhe cercam são frutos de muita persistência, empenho pessoal, planejamento de ações diárias firmes e bem coordenadas, seguidas de pequenas, mas contínuas conquistas até a obtenção de objetivo maior. Você, caro amigo Denilson, enfrentou todos os percalços sem acovardar, sem ferir sua honra e seu espírito de luta. Encarou os desafios e cumpriu sua missão no nobre mistério de promotor de justiça e com extraordinária coragem, lealdade e humildade, que são características das mais nobres, transformou sua trajetória em expressivos méritos. Parabéns pelo nobre e merecido título de cidadão do município de São Carlos. Forte abraço de todos os integrantes do CAL. Obrigado a todos. Com a palavra, o excelentíssimo senhor juiz da primeira vara da família de São Carlos, doutor Paulo César Scanavez. Senhor presidente Lucão Fernandes, doutor Carlos Castilho, senhor Bragrato, doutor Tiago e as demais autoridades aqui presentes, é uma honra ocuparmos aqui para poder falar algumas palavras. Fui designado para falar para o Ricardo, mas tenho que falar do Denilson, inicialmente. Eu tive a honra de trabalhar com o Dr. Denilson na vara da família e sucessões. Aliás, sou privilegiado em trabalhar com promotores de justiça. Desde a minha época de escrevente, trabalhando no fórum muito cedo. Para minha sorte, naquela época não existia o ECA. Comecei a trabalhar com o Dr. José Carlos Tosetti Barrufini, Dr. Aníbal Augusto Gama, um tempo antes, William Vanderlei Jorge. Posteriormente, no meu escritório, passou o Dr. Fernando Célio Nogueira Brito, colega do Denilson, e também fui professor da Márcia Monassi, os promotores a conhecem. Ela também está trabalhando na cúpula do MP em São Paulo. Vejo aqui o pai da Aline Zabaglia, passou um tempo lá no meu gabinete também, estagiando. São pessoas que sempre brilharam e continuarão brilhando. Eu falei do meu privilégio de ter trabalhado com grandes promotores, e esse privilégio continua ainda. Senti muito a saída do Dr. Denilson. Promotor combativo, presente, muito atuante. Como também lá atrás senti muito a saída do Luiz Carlos, que foi para o criminal. Tentei convencer o Luiz Carlos, mas o promotor de justiça, é difícil de ser convencido. O Dr. Luiz foi, mas a vida nos trouxe também o Dr. Flávio, o Dr. Luciano, que abrilhantam muito o trabalho pelo grau de zelo e responsabilidade. Dr. Sérgio, Dr. Oswaldo, com quem trabalho desde 1993, com a minha chegada, do Carlos Castilho. E para nós isso é muito bom, ter um promotor atuante, um promotor presente. Os serventuários aqui presentes, que o digam, não é? Sérgio Afonso, aqui o escrivão presente, escreventes, oficiais de justiça também presentes na reunião. Para nós é uma alegria muito grande, Denilson, e falo também para sua esposa,
Como foi bom te conhecer também, não é? O Otávio, saída de vocês lá, deixou um pouquinho triste aquele ambiente. Muito bem. É uma honra também verificar que na plateia está ali grandes amigos do Ricardo, Dr. Carlos Andreucci e tantos outros, mas faço referência a ele, exatamente pelos fortes laços que o prendem ao Ricardo. A minha incumbência aqui, então, é falar a respeito do Ricardo. Mas toda vez que eu falar esse nome do Ricardo, leia-se também Ana Paula. Que, em verdade, é Ana Paula que dá sustentação para o Ricardo. Essa é uma realidade inconteste, sabe? Em 2010, o Ricardo estava desejoso de vir para São Carlos. Estava em Ribeirão Bonito, eu não o conhecia. E alguém me falou desse Ricardo, da Ana Paula, quantos filhos eles tinham. E como é que eles recolheram esses filhos da vida. E aquilo me sensibilizou. Então eu quis conversar com o Ricardo, ele foi ao fórum, e para vocês terem uma ideia, a dificuldade que foi trazer o Ricardo de Ribeirão Bonito para São Carlos, que eu nunca vi sair tão depressa uma designação desse tipo. Foram 3 dias. Justamente porque conversamos com a pessoa certa. Mas não era uma fala, uma conversa, não era algo falacioso. Era fundado em fatos de relevância, porque ele conseguiu colocar na minha cabeça o motivo pelo qual ele precisava vir para São Carlos. Mas eu disse, com uma condição: você vai trabalhar comigo no cartório da 2ª Vara Civil. Quando eu contei um pouco da história e mandei um pouco da história da família, o presidente do tribunal, doutor Antônio Carlos, na hora ele já autorizou o responsável pelo gabinete, o juiz assessor responsável pelo gabinete civil, a já providenciar e ultimar a publicação, autorizando a vinda do Ricardo. Quando eu olho aquela foto ali, naquele quadro, eu vejo um adolescente carregando ali, seguramente pelo esforço, tem água naqueles baldes, sempre disposto. Assim é o Ricardo. Assim é o Ricardo. O Ricardo sempre está presente, sempre espalhando bom humor. Eu nunca vi o Ricardo triste no trabalho. Eu sempre vi um Ricardo disposto, e nos falta muito educação afetiva. O Ricardo, ele consegue transmitir para os companheiros de trabalho, e também, vocês que são servidores do fórum sabem disso, o tanto que o Ricardo, ele consegue sim inundar as pessoas de bom ânimo. Isso faz a diferença no nosso trabalho. Isso eu fui anotando no decorrer do trabalho que ele executava na 2ª Civil. Depois, posteriormente, com a instalação e a minha transferência para a 1ª Vara da Família e Sucessões, pensamos logo no Ricardo. Aliás, já vínhamos pensando no Ricardo para assumir uma das chefias, porque a outra estava destinada ao Jefferson, que todos conhecem. E aí sim, o Ricardo, depois de 5 meses, o tribunal, na época do Dr. Naline, autorizou a ida dele, e foi uma bênção a chegada dele, porque estava faltando mais alguém para integrar uma equipe. Nós trabalhamos com equipe. Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, e nós aprendemos com o público, com as pessoas, com os advogados, com os promotores de justiça, com todos. Os livros não têm respostas para todas as nossas dúvidas. Como são importantes as vivências. E o Ricardo, particularmente, as vivências dele são bem especiais, porque
Porque o Ricardo inicialmente ele trabalhava com 5 filhos, em situações bem especiais. Hoje o Ricardo trabalha com 4 filhos. Eu tive a oportunidade de ir à casa do Ricardo. E fiquei verificando os detalhes. Em dado momento, nós fomos à cozinha. Ana Paula me mostrou o dia a dia, todas as anotações dos remédios, o horário para cada filho. E a farmácia que ela mantém no ambiente. Mas acima da farmácia e do atendimento, é um clima de afeto, é um clima de cuidado. As pessoas que são cuidadosas, e esse cuidado ministrado para as pessoas da própria família, para outras pessoas conhecidas e para os desconhecidos, são pessoas dotadas de uma virtude especial. São pessoas, como o Isamitiba dizia, elas têm um passo além. Eu acredito sempre no passo além. Que essa capacidade de transcendência, né, de superação, aquela energia típica da própria, né, da resiliência, é capaz do enfrentamento, mas o enfrentamento não hostil, o enfrentamento, acima de tudo, conduzido pela autonomia, pela maturidade. Então foi isso que tem sido isso que eu tenho testemunhado nos últimos anos da convivência com o Ricardo e com a Ana Paula. O trabalho deles não se limita aos afazeres do lar, às atividades do lar. Se espraiam no trabalho, na comunidade. E é o trabalho dirigido principalmente às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Isso faz alguém diferente do outro. Todo profissional comprometido, nós temos aqui muitos exemplos, não é? O comprometimento do profissional faz a diferença na vida das pessoas. Nós temos que aprender sempre uns com os outros. Ninguém sabe tudo, e todos nós temos a oportunidade na existência de fecundá-la, de atravessá-la com determinação e fecundar os nossos atos de modo, tanto quanto possível, com os nutrientes necessários para ajudar as pessoas a se estabilizarem. E também conseguirmos fazer com que as pessoas cresçam e que a gente cresça acima de tudo. Ninguém faz alguém crescer se a gente não crescer. Precisamos do autocrescimento, é fundamental. Então eu queria aqui apenas dar um simples testemunho, é muito simples, do Ricardo e da Ana Paula com seus 4 filhos. Quando eu vejo que nós estamos atravessando um momento muito difícil nas famílias, e observamos às vezes os descuidos com crianças e adolescentes, isso nos assusta muito. Seria muito interessante que os pais passassem a identificar pessoas na comunidade que deram certo e que têm dado certo. Não em termos econômicos, patrimoniais, que isso tudo fica, por isso que vara da família e sucessões. Os inventários são feitos lá, ou mesmo em cartório, em tabelionato. Mas há um patrimônio que é tecido ao longo dos dias, não é? A vida é tão passageira, e que nós, depois de atravessarmos mais de meio século, não é? Ou aqueles que chegam, como hoje nós tivemos uma audiência, a mulher está beirando a 100 anos de idade. O que se acumula é de fato o que ela semeia, o que ela produz em favor da coletividade, da família,
né, dos conhecidos e dos desconhecidos. Esse é o histórico real, esse é o histórico real de alguém. E as famílias, então, poderiam tomar como referência pessoas que promovem um bem em todos os sentidos. Aqui tem uma referência muito grande, Dr. Denilson, pela sua atuação como um promotor de justiça, e isso faz diferença. Eu sei que o Dr. Denilson faz diferença. Como eu sei que o Ricardo e a Ana Paula trabalham em parceria, fazem a diferença. Como a esposa do Denilson faz a diferença. Por ter que aguentar o Denilson, não é fácil. Mulher de juiz, mulher de promotor, ter que aguentar os respectivos maridos ou a esposa, né, Ivan? É um grande desafio para elas. Servem, então, como paradigmas para a coletividade, para que possam mirar no amanhã e falar o que nós temos que fazer hoje, para reverter o quadro. Todos os dias, quem atua lá conosco sabe, Dr. Flávio, Dr. Luciano, Dr. Sérgio, não é? Dr. Oswaldo. As referências que nós temos no dia a dia, pessoas complicadas e pessoas descomplicadas. Pessoas que fazem a diferença e que são modelos até para toda a comunidade. Então eu vim aqui exatamente para poder falar. E não vou falar assim um bem tão eloquente, porque o Cortella ele faz uma referência interessante. Que o leão, depois de caçar, ele dorme 20 horas às vezes, porque ele se dá por satisfeito. Então, que o Dr. Denilson e que o Dr. Ricardo não se deem por satisfeitos, estão a caminho. Mas até aqui, muito bem encaminhado. Obrigado. Com a palavra, o Dr. Carlos Castilho Aguiar França, juiz de direito e diretor do Fórum de São Carlos. Não tenho eu a eloquência do vereador Marquinhos Amaral, então preciso fazer uso aqui de algumas palavras escritas antes. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Carlos, na pessoa de quem peço licença para saudar todas as autoridades já anunciadas pelo protocolo e quem também acompanha, aqueles que também acompanham essa sessão solene presencialmente ou à distância. Uma saudação aos familiares dos homenageados, Dr. Denilson de Souza Freitas e senhor Ricardo Augusto Vieira. Transmito umas poucas palavras para expressar o reconhecimento do Poder Judiciário de São Carlos a tão valorosas pessoas, muito merecedoras da honraria concedida por esta augusta Casa de Leis, por iniciativa de Sua Excelência, o senhor vereador Marquinhos Amaral. O Dr. Denilson de Souza Freitas, mercê de sua simpatia e operosidade, conquistou enorme respeito da comunidade jurídica e da população de São Carlos. Pessoa afável no trato e firme no trabalho, com sabedoria e distinção, ocupou por muitos anos o cargo de promotor de justiça nesta comarca e sua competência foi reconhecida pela alta administração do Ministério Público Estadual, tanto que designado para exercer a função, uma função de relevo de coordenador do Centro de Apoio Operacional Civil e de Tutela Coletiva na capital, o que custou seu deslocamento para lá, mas ampliou o número de pessoas beneficiadas por seu trabalho e larga experiência, ampliando suas responsabilidades, que continua exercendo com primor e eficiência. Receba, Dr. Denilson, nossas homenagens e reconhecimento. Sinto-me honrado por ter desfrutado do seu trabalho e, sobretudo, por continuar desfrutando, por continuar tendo a sua amizade, a amizade da sua esposa, Gilmara, do seu filho, do Otávio. Foi realmente um prazer muito grande ter trabalhado com Sua Excelência aqui em São Carlos e ter tido essa convivência tão proveitosa e agradável. Ao mesmo tempo, me sinto sensibilizado com o senhor Ricardo Augusto Vieira, cujo histórico profissional, já tão bem destacado pelo Dr. Paulo César Scarnavez, e sobretudo por seu histórico de vida humanitária, que revela facilmente a justiça e a adequação da homenagem que hoje recebe. Passei a conhecê-lo no dia a dia forense e a respeitar seu trabalho, Ricardo. E o respeito ampliou à figura do homem, do pai de família, do cidadão Ricardo,
por saber de seu engajamento social e dedicação à família. E, a partir daí, a extensão que fez encampando lutas por cidadania e respeito às pessoas. É uma honra, Ricardo, poder cumprimentá-lo, uma honra poder conhecer hoje sua esposa, Ana Paula. Parabéns a essa Casa de Leis por essa justa homenagem e parabéns aos homenageados. Muito obrigado. Com a palavra, Valcinir Bragato, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, representando neste ato o prefeito municipal Ayrton Garcia. Eu gostaria de saudar o presidente Lucão Fernandes, em seu nome a toda a Câmara Municipal de São Carlos, vereadora Laide das Graças Simões, vereador Marquinho Amaral, Casa Legislativa, a quem dedico grande apreço pelo trabalho aqui desenvolvido. Em seu nome, saudar todas as autoridades mencionadas pelo protocolo, familiares dos nossos homenageados, especialmente nossos homenageados, Dr. Denilson de Souza Freitas, Ricardo Augusto Vieira, senhoras e senhores aqui presentes. É uma satisfação muito grande poder representar na noite de hoje o chefe do Poder Executivo, o prefeito Ayrton Garcia, que está impossibilitado de comparecer às sessões e que me concedeu, na verdade, esse privilégio, mesmo porque, durante toda a minha presença na vida pública de São Carlos, aprendi, na prática, no dia a dia, a admirar imensamente o trabalho desenvolvido na cidade de São Carlos, pelo Ministério Público, por nossos juízes, por todos aqueles que atuam no fórum da nossa comarca, da nossa cidade, pelo trabalho brilhante que é feito. São Carlos é uma cidade privilegiada em ter equipes tão bem constituídas, de tanta competência e tanta dignidade. Tive a oportunidade, no início dos meus primeiros mandatos junto a esta casa, como vereador, de conhecer o trabalho próximo e direto do Dr. Denilson de Freitas, a quem tenho um imenso agradecimento guardado ao longo de todos estes anos, porque em muitas vezes, não só o Dr. Denilson, como os demais membros do Ministério Público, nós pudemos ter as nossas demandas em defesa da cidade, em defesa das leis, em defesa da nossa comunidade, com todo o primor, com todo o trabalho e a dedicação do Ministério Público de São Carlos. Em muitas ocasiões foram decisivas as ações, as orientações, inclusive, em muitas vezes também, as cobranças que o Ministério Público trazia e sempre traz a nós, no sentido de que tanto o Legislativo quanto o Poder Executivo possam cumprir fielmente as suas missões em relação à legislação, aos cuidados que se precisa ter com todos os aspectos coletivos e sociais do nosso país e da nossa cidade. Então, por muitas ocasiões, no dia a dia, eu pude sentir o quanto foi significativo e importante a atuação profissional, sempre digna de todos, do Ministério Público e também dos juízes de nossa cidade. Muito além disso, muito além do profissional, essa justíssima homenagem que hoje é feita a dois ilustres cidadãos da nossa cidade de São Carlos, vai também no sentido humano, que transcende até a dedicação profissional. Porque hoje, com toda a dinâmica de desenvolvimento que nós temos, com toda a capacidade tecnológica que nós temos, com toda a facilidade de comunicação com esse mundo extremamente ágil, rápido, nós temos um grande compromisso de não perdermos a nossa essência, de não perdermos a nossa condição humana, de não perdermos a nossa condição de uma família universal. E quando nós estamos hoje reunidos em homenagem a dois ilustres amigos da nossa cidade de São Carlos, que além do lado profissional, trazem esse exemplo de vida junto a seus familiares, esse exemplo de dedicação, esse exemplo de preocupação, esse exemplo de missão voltada para o coletivo,
nós temos realmente uma satisfação imensa em poder saudá-los, junto com toda a nossa cidade de São Carlos, nesta Câmara Municipal que representa a totalidade da população da nossa cidade. E agradecer de coração, muito obrigado por serem os seres humanos, as pessoas que são, e por nós estarmos construindo no dia a dia uma cidade que possa realmente respeitar e orientar a cidadania, o respeito e o amor ao próximo. Parabéns e muito obrigado pela atenção. Neste momento, o presidente desta casa, o vereador Lucão Fernandes, entregará ao doutor Denilson o título de cidadão honorário de São Carlos, onde constam os seguintes dizeres. O Legislativo São Carlense outorga ao excelentíssimo senhor doutor Denilson de Souza Freitas, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor e Civil no Ministério Público de São Paulo e promotor de justiça da comarca de São Carlos de 98 a 2017, o título de cidadão honorário de São Carlos, em conformidade com o Decreto-Lei 923, de 16 de janeiro de 2019, de autoria do vereador Marquinho Amaral, em reconhecimento aos relevantes trabalhos desenvolvidos em prol da aplicação da justiça no município de São Carlos. 5 de abril de 2019, Lucão Fernandes, presidente. Eu gostaria de convidar o vereador Marquinhos Amaral e também a vereadora Laíde das Graças Simões para que me acompanhem na entrega. Da mesma forma, o presidente Lucão Fernandes e os vereadores Laíde das Graças Simões e Marquinhos Amaral entregarão ao senhor Ricardo o título de cidadão honorário de São Carlos, contendo a seguinte inscrição. O Legislativo São Carlense outorga ao senhor Ricardo Augusto Vieira, chefe de seção judiciário na primeira vara da família e das sucessões de São Carlos, o título de cidadão honorário de São Carlos, em conformidade com o Decreto-Lei 924, de 16 de janeiro de 2019, de autoria do vereador Marquinho Amaral, em reconhecimento à notável contribuição prestada pelo ilustre cidadão ao município de São Carlos. 5 de abril de 2019, Lucão Fernandes, presidente. Valcinir Bragato, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, representando o prefeito Ayrton Garcia, entregará ao doutor Denilson um cartão de prata contendo a seguinte inscrição. A Prefeitura de São Carlos homenageia o senhor doutor Denilson de Souza Freitas, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Consumidores Civil no Ministério Público de São Paulo, pelo título de cidadão são-carlense, em reconhecimento à sua notável contribuição prestada aos cidadãos do nosso município. 5 de abril de 2019, Juliano Cardinale, vice-prefeito, Ayrton Garcia, prefeito municipal. Da mesma forma, Valcinir Bragato, representando o prefeito Ayrton Garcia, para a entrega ao senhor Ricardo de um cartão de prata contendo os seguintes dizeres. A Prefeitura Municipal de São Carlos homenageia o senhor Ricardo Augusto Vieira, chefe de seção judiciária da primeira vara da família e das sucessões de São Carlos, pelo título de cidadão são-carlense, em reconhecimento à sua notável contribuição prestada aos cidadãos do nosso município. 5 de abril de 2019, Juliano Cardinale, vice-prefeito, Ayrton Garcia, prefeito municipal. Em nome da Defensoria Pública de São Carlos, a vereadora Laíde das Graças Simões entregará uma lembrança aos homenageados,
Convido primeiramente o Dr. Denilson a receber o seu presente da Defensoria Pública. Ainda em nome da Defensoria Pública, a vereadora Laíde das Graças Simões entrega o presente ao senhor Ricardo, homenageado desta noite. Aí está. Com a palavra, o cidadão são-carlense Ricardo Augusto Vieira. Boa noite a todos, excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, ilustríssimos senhores, ilustríssimas senhoras, amigos do coração, almas queridas. Eu gostaria de falar muito pouco, de forma bastante natural, porque minha personalidade não vai além disso. Eu acho que todo dia o sol nasce de manhã. Todo santo dia o sol nasce, ele se levanta. E toda noite a lua também se ergue. Lá em casa o sol é a Paula e eu sou a lua. Somos pessoas simples que todo dia, seja qual for o momento em que se mostra necessário, nós nos dispomos a amar. Os nossos filhos são os nossos professores. Sempre dissemos isso. Não há um dia igual ao outro. Eu me sinto cristão. Eu sinto que a minha vida é um verdadeiro crucifixo. Eu renasci em Araraquara em 70, e ao meu pai, Roberto, e minha mãe, Edna, eu agradeço do fundo do coração essa oportunidade. Depois disso, estendendo o braço da cruz, eu fui para Campinas estudar. E é na pessoa do professor doutor Luiz Orlandi que eu agradeço a oportunidade de ter me instruído na cidade de Campinas. De lá eu fui para o Pé da Cruz, que é em Dourado. Dourado, ainda hoje, é a minha família espiritual. Numa cidade de 9.000 habitantes, nós fomos muito bem amparados por todos. E foi lá, na cidade de Dourado, que nós adotamos os nossos 5 filhos especiais. Em determinado momento, precisamos procurar para uma cidade maior, que acolhesse cada um dos nossos filhos. Nós fomos para Araraquara, mas voltamos para cá. A pai dessa cidade ofereceu uma sala para cada um dos nossos filhos. E isso nos fez sentir acolhidos. Depois, como disse o Dr. Paulo Escanavês, nós precisamos nos posicionar nessa cidade, morar aqui, adquirir um lar, se sentir bem. Ao Dr. Paulo, a minha eterna gratidão. Eu lembro que o senhor me perguntou no carro quantos processos eu tocava em Ribeirão Bonito. E eu falei, 2.500, fora os 300 fiscais. O senhor falou assim, não estou perguntando os processos da vara, estou perguntando quantos processos você trabalha. Eu disse, não, esses são os meus. Quando nós deixamos a vara civil, a segunda civil, creio que não tinha 2.000 processos. Hoje nós não temos nem 800, eu acho, na primeira de família.
essa gratidão que me faz olhar o balcão do meu serviço e ver nele uma oportunidade de servir, é o que me traz toda a alegria do mundo. Mas tem uma coisa que faltava. Eu, que já adotei 5 crianças, precisava ser adotado por São Carlos. Eu amo essa cidade. E ao Marquinho eu agradeço esse gesto de amor, porque eu me sinto daqui. Às vezes as pessoas me dão bronca, porque perguntam, de onde você é? Eu digo, de São Carlos. Mas é assim. Olha, eu gostaria de dividir com vocês um pequeno aprendizado espiritual, e é em relação ao Ministério Público. Eu sou muito agradecido ao Ministério Público, pelo próprio nome, porque o Ministério é realmente ligado a uma força de expressão em pró da comunidade. Há igrejas que têm ministérios. Vocês que são promotores públicos promovem aquilo que é comum, aquilo que é de todos. Eu aprendi a respeitar o Ministério Público do Estado de São Paulo na pessoa do Dr. Marcel Zanin Bombardi, na comarca de Ribeirão Bonito, que nunca deixou de me atender. Quando ele ficava nervoso e passava a mão no cabelo dele loiro, eu diminuía os meus pedidos. Mas ele nunca me colocou para fora da sala dele. Ele foi sempre gentil comigo, muito sincero e leal. Mas o Dr. Denilson, como os demais promotores daqui de São Carlos, me permitiram servir melhor. E eu entendo que nós todos somos promotores públicos. De alguma forma, nós todos somos chamados a servir a comunidade no limite das nossas forças. E o que eu queria dividir com vocês vem do ambiente espiritual que eu frequento, a doutrina espírita. Determinada vez, um bom espírito me disse o seguinte: você não compreendeu o que Jesus disse sobre dar a outra face. Eu falei, é verdade? Não entendi, porque você tem que ser mineiro com os espíritos. Você tem que falar, e o que seria isso? Ele me disse assim: quando você caminha na vida, você acha que o caminho reto, aquele que você está seguindo, é o melhor. Vem a vida, vem as dificuldades da vida e batem na nossa face, nos mostrando o lado de lá. Dar a outra face é ver a terceira via, aquela que nós não estávamos notando, que pode ser melhor do que o caminho que nós adotamos comumente. Todo dia eu antecipo o tapa da vida e olho sempre para os lados e faço da minha vida um pequeno ministério público, seja no meu serviço, seja onde eu frequento e desenvolvo a minha religiosidade, ou seja na minha família. Eu gostaria de agradecer àqueles que são para mim hoje faróis da minha vida, que estão ali naquele quadro. Eu acho, Dr. Paulo, que é o Dr. Denilson que está carregando a água. Nós somos aqueles contornos ali quase invisíveis na sociedade. Mas o meu filho Sidney, o Didi, o meu filho Henrique, o Kiki, o meu filho Guilherme, o Gui, e a minha filha Tainara, a Tatá, e a Paula, a minha Paulitia, esses são os sóis da minha vida. Muito obrigado a todos, muito agradecido. Com a palavra, o cidadão são carlense doutor Denilson de Souza Freitas.
pelo tempo regimental de 2 horas, não, vou tentar ser breve. Gostaria de cumprimentar as autoridades presentes, na pessoa do vereador e presidente dessa sessão, presidente da Câmara Municipal, o vereador Lucão Fernandes. Cumprimentar os demais presentes e também aqueles que nos assistem através da internet, na pessoa da Paula, esposa do nosso homenageado Ricardo. Inicialmente, eu queria agradecer as palavras que foram ditas pelo vereador Marquinhos Amaral, pelo amigo Tiago, pelo doutor Paulo, doutor Carlos, o vereador, o representante, desculpe, o vereador Bragato. Nós tivemos tantos trabalhos juntos, à época que ele estava aqui à Câmara, que eu não consigo chamá-lo de outro nome. Sempre vai ser o vereador Bragato pelas lutas que nós tivemos juntos, né? E também ao Ricardo pelas palavras que foram ditas, a minha pessoa. Creio que seja muito mais pela amizade do que propriamente por merecimento. É uma alegria muito grande retornar a esta casa, na qual tive o prazer de participar por diversas vezes, né, em audiências públicas, enfim, em diversas reuniões, na casa na qual muito aprendi. Eu lembro da minha primeira vez aqui num trabalho com pessoas com deficiência, e eu usando o microfone quando existiam pessoas cegas na plateia, e eu fui aprender que nós temos que abaixar o microfone para que eles possam saber de onde vem a voz, né? Então, enfim, foram diversos ensinamentos que tive aqui nesta casa. E tive a honra de fazer pronunciamentos em nome do Ministério Público por diversas ocasiões, na inauguração da 3ª Vara Criminal, 5ª Vara Civil, das Varas de Família, na inauguração do prédio do Ministério Público, enfim, nunca fugi da oportunidade de usar a palavra em nome do Ministério Público, mas eu acho que hoje, talvez, me seja o mais difícil. Primeiro, porque eu gostaria que as palavras retratassem o verdadeiro sentimento desta ocasião especial. Além disso, a emoção do momento certamente não me permitirá concluir a leitura de qualquer discurso. Mas eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu vou passar para o vereador Marquinhos Amaral, que com sua oratória invejável certamente conseguirá terminar o meu trabalho, por favor. Então, eu começarei com os imprescindíveis agradecimentos, a minha eterna gratidão, vereador Marquinhos Amaral, nós que tivemos tantos trabalhos juntos, né, sempre, parte da atividade que eu desenvolvi teve início em representações do vereador Marquinhos Amaral, que não apenas fazia o seu papel aqui dentro desta casa, mas que muitas vezes estava lá presente no Ministério Público para que pudéssemos fazer mais em prol da sociedade. Ao presidente Lucão Fernandes, que igualmente também tivemos a oportunidade de fazermos trabalhos juntos. Lembro aqui da dificuldade da criação do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, a dificuldade na tramitação legislativa, da sanção do prefeito, enfim, depois conseguimos levar a bom termo a criação do Conselho Municipal do Consumidor. A vereadora Alaide também sempre nos apoiou. Por favor, transmita o meu agradecimento a todos os vereadores desta casa que me concederam a honra de ser chamado de São Carlense. Muito obrigado. Talvez o título de cidadão são carlense, a expressão São Carlense, seja o adjetivo mais substantivado que conheço, pois indica a origem, grupo a que pertence, membro de uma comunidade. Como isso é bonito, não é verdade? Porém, aumenta a responsabilidade, pois por onde eu passar, as pessoas saberão que ali está um São Carlense. Espero não os decepcionar. Muito obrigado. Meu agradecimento à minha família, à minha esposa Gilmara, que sempre
me auxiliou e me incentivou, dentro e fora da promotoria. Aliás, ela é a grande promotora. Ela é a promotora de igualdade social, preocupada com o próximo, com o meio ambiente, com o consumidor, com as questões públicas. Muitas das atividades que desenvolvi tiveram o dedinho e o incentivo dessa pessoa maravilhosa. Soube compreender os motivos pelos quais, muitas vezes, o serviço nos privou o convívio. Gustavo Klimt é um pintor austríaco, precursor do simbolismo. Talvez sua obra mais icônica seja O Beijo. É uma obra de 1907, 1908. A observação desse quadro levou os críticos a diversas interpretações, muitas delas talvez mal compreendidas, mas eu prefiro uma interpretação que indica dois corpos entrelaçados, unidos pelo amor, como uma única massa viva. Assim somos nós. Uma perfeita união, uma cumplicidade, um complementando o outro. Muito obrigado pela compreensão ao longo de todos esses anos. Queria agradecer também ao meu filho, o Otávio, que, em razão de compromissos de sua faculdade, não pôde estar presente, está em terras um pouco mais distantes, mas nos acompanha pela internet. O meu filho me fez compreender melhor as diferenças entre as pessoas. Cada qual tem o seu ritmo, a sua personalidade, o seu modo de ser feliz. Com ele, eu aprendo a cada dia, ele é minha fonte de inspiração. Na verdade, ele é também meu assessor para os assuntos de tecnologia e para os assuntos em gerais. A ele, meu eterno agradecimento. Filho, muito obrigado. Aos meus pais, aos meus irmãos, cunhada, cunhados, a minha sobrinha querida, que desde cedo me apoiaram nos momentos, nas decisões mais difíceis, reafirmo aqui publicamente minha gratidão. Ao meu sogro e minha sogra, o agradecimento pela compreensão e ajuda desde a época de meus estudos preparatórios para o ingresso na carreira do Ministério Público. Na verdade, são minha segunda mãe e meu segundo pai. Registro o meu agradecimento também aos meus colegas promotores, com os quais tive o prazer de trabalhar ao longo de 19 anos. Inicialmente, aos colegas Gilvan Machado e Joristavo Dantes de Oliveira, que nos deixaram por hora para um reencontro futuro. Aos colegas aposentados, Plauto, Boninho, Graciano, enfim, a todos os que abriram o caminho para que nós hoje pudéssemos trilhar caminhos mais fáceis. Aos companheiros de luta, Edivar Ferreira Filho e Marcos Roberto Funari, com os quais dividi muitas atividades aqui em São Carlos e hoje trabalhamos juntos em São Paulo. São Carlos é uma cidade privilegiada, conta com uma equipe de promotores civis e criminais extremamente dedicados e preocupados com as causas sociais. Dr. Sérgio Domingos, Dr. Oswaldo, Dr. Sérgio Piovesan, Dr. Luciano, Dr. Flávio, Dra. Neiva, Dr. Luiz Carlos, Dr. Marcelo, Dr. Mário. Nenhuma outra cidade do Estado tem promotores com igual conhecimento teórico, com experiência ímpar acumulada ao longo de anos e com uma vontade tão aflorada em fazer em favor do próximo, em favor da sociedade. Acrescento também o meu prezado amigo Marco Aurélio, hoje promotor de nossa vizinha cidade Ibaté, com o qual tive o prazer de trabalhar também aqui em São Carlos. A vocês todos, muito obrigado pela paciência que tiveram comigo, pelos ensinamentos que me transmitiram como operadores do direito e como cidadãos, e pelo inigualável trabalho desenvolvido em busca de uma sociedade mais justa. O Ministério Público, além dos promotores, é constituído de um verdadeiro time proativo,
com analistas jurídicos, oficiais de promotoria e auxiliares de promotoria. A todos, o meu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e pela ajuda que me foi prestada nesses anos de convivência. Queria transmitir o meu agradecimento especial ao amigo Tiago Sintas Zarif, que se deslocou aqui até São Carlos, representando o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jean Paulo Pogismânio. O Dr. Tiago, eu brinco que ele é o chefe, mas mais do que um chefe lá em São Paulo, ele é uma mãe com a gente, com todos nós do Centro de Apoio. Gostaria de transmitir ao Dr. Tiago um agradecimento especial e que o retransmita também a todos os colegas do Centro de Apoio pela carta que me foi endereçada. Muito obrigado pela vinda, pela amizade, pelo convívio diário que me proporciona. Queria também agradecer à Associação Paulista do Ministério Público, aqui representado pela doutora Neiva. O doutor Paulo Penteado Teixeira Júnior é o nosso presidente da associação e tem um trabalho incansável em prol dos promotores da sociedade. Por favor, transmita a ele também o meu agradecimento. E a todos os membros do Ministério Público, com os quais tenho o contato diário lá em São Paulo, gostaria de fazer um agradecimento especial na pessoa da doutora Aline, promotora de justiça aqui de São Carlos e que exerce seu trabalho lá em São Paulo comigo. Hoje aqui, seu pai fazendo, às vezes, representando a nossa querida amiga Aline. Por favor, transmita a ela também o meu agradecimento. As juízas e os juízes de direito de São Carlos, especialmente o doutor Paulo, o doutor Carlos, minhas homenagens, igualmente preocupados com os interesses da sociedade, tornaram mais fácil e prazeroso o desenvolvimento das atividades desse promotor. Muito obrigado. Meu agradecimento especial a todos os servidores do Poder Judiciário, com os quais muito aprendi sobre a atividade coertorária e sobre cidadania. Aos defensores públicos, sempre zelando pelos interesses das pessoas menos favorecidas, muito obrigado por compartilharem comigo as salas de audiência, as reuniões, os processos, os inquéritos. Igual agradecimento aos procuradores de Estado, aos procuradores do município e das autarquias, com os quais tratamos inúmeras situações de interesse da sociedade são-carlense. Muitas vezes chegamos a bom termo na via administrativa, em outras levamos a análise da divergência ao Poder Judiciário, mas isso é próprio do regime democrático. Aos representantes do Poder Executivo, com os quais sempre tivemos recíproco tratamento profissional em busca do interesse da coletividade, independentemente de ideologias político-partidárias. Caro amigo Bragato, por favor, transmita o meu agradecimento também ao senhor prefeito, ao senhor vice-prefeito. Muito obrigado pela homenagem. Queria também saudar e agradecer a todas as pessoas da área de saúde, na pessoa do meu amigo Antônio Murilas. Obrigado pela presença, obrigado pelo convívio ao longo desses anos. Às vezes que tive que ir até a Casa de Saúde, a Santa Casa, sempre fui muito bem recebido e recebi o tratamento necessário. Mais que isso, recebi sempre um carinho especial, especialmente da provedoria e do meu amigo Murilas. Muito obrigado a ele e a sua esposa Nilce. Obrigado. Um agradecimento também aos delegados de polícia e demais integrantes da Polícia Civil, aos policiais militares, ao meu amigo Gregório, que hoje está aqui no comando do Corpo de Bombeiros em São Carlos e da região, aos representantes do PROCON e a todos os servidores municipais, estaduais e federais que muito contribuíram para que eu pudesse exercer meu mistério. Sou muito grato a todos. Também aos órgãos da imprensa desta cidade, que auxiliaram e auxiliam na divulgação dos trabalhos da promotoria, sempre compreenderam a atividade do Ministério Público. Muito obrigado. Gostaria de fazer 3 agradecimentos finais.
Quando da minha designação, ou quando da cessação de minha designação aqui para a Promotoria de São Carlos, eu fiz questão de ir até o escritório do Dr. Renato Barros, que era então o presidente da 30ª subseção da OAB de São Carlos, para lhe agradecer o convívio ao longo desses anos, e aí ele deduziu uma solicitação que estendesse esse agradecimento a todos os advogados de São Carlos. Hoje, eu gostaria de fazer o mesmo agradecimento na pessoa do Dr. Luiz Donizete Lupe, nobre advogado dessa cidade, que sempre também esteve ao lado do Ministério Público, pessoa que muito enobrece os quadros da advocacia, os quadros da OAB. Publicamente reitero minha gratidão e elogio a todos os advogados da cidade que sempre respeitaram e compreenderam a atividade institucional que desempenhei. Apesar das posições, por vezes, antagônicas, isso valoriza o contraditório. Esses advogados valorosos sempre estiveram ao lado da sociedade e, com respeito e cordialidade, souberam compreender o trabalho do Ministério Público. Aos amigos que conquistei nessa cidade, obrigado pelo convívio e pela paciência em ficarem me ouvindo enquanto falava sobre direito, processos, problemas. Desculpe-me pelos exageros, mas a empolgação pelo direito e pelas causas sociais soava mais forte que o controle da língua. E, por fim, meu enorme e eterno fraterno agradecimento a toda a sociedade são-carlense que tão bem me recebeu desde o primeiro dia na comarca. A cada morador dessa cidade tão querida, muito obrigado, obrigado, obrigado. E eu tinha que retribuir esse acolhimento. Sei que podia ter feito mais. Entretanto, estejam cientes que muito me esforcei para que os problemas tivessem alguma solução. Sábados, domingos, dias e noites de muito trabalho. Hoje, quando ando pelas ruas de São Carlos, consigo notar melhor os frutos do árduo trabalho. Reflorestamento no Jardim Cardinale, próximo ali da escola educativa, a preservação da área da TAM, a recuperação ambiental da então Fazenda do Urso, a readequação do bairro Cidade Assi com a implementação e implantação de rede de água pluvial, energia elétrica e asfalto na parte que ainda faltava, o acompanhamento do antigo lixão que recebeu o nosso lixo por 25 anos, o combate à extração ilegal de mosaico português ali na região do Castelo, do Poço Castelo, a devolução das quantias cobradas a mais pelo SAAI, a reforma do Teatro Municipal, a ação para reduzir a tarifa de ônibus, o conserto das casas populares entregues com defeitos na cidade de Araci, em Santa Eudócia, a qualidade da água fornecida à população, a ação para diminuir o problema da falta de água nas torneiras das casas, a falta do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em vários estabelecimentos, cláusulas abusivas, práticas abusivas, propaganda enganosa, enfim, foram algumas das atividades exitosas. Eu gostaria de ter feito mais e ter concluído alguns trabalhos que iniciei. Porém, o caminho não foi só de flores. Muitas vezes o cansaço e a decepção se aproximaram. Aquelas ocasiões em que erguemos os olhos para o céu e só enxergamos nuvens cinzentas e não conseguimos ver a estrela com a qual Dante Alighieri concluía cada canto da Divina Comédia. Nem a comédia é mais divina ou humana. Nesses momentos precisamos ser fortes. Triste a vida do Assum Preto, bem retratada na canção de Luiz Gonzaga. O pássaro preso em uma ganhola, furaram os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, canta mió. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, canta de dor. Nas situações mais difíceis, eu me repito uma frase atribuída a Elis Regina, que menciona esse pássaro, que ela diz: sou como Assum Preto, que precisa cantar muito mais depois que lhe tiram os olhos. Assim nós devemos ser, superar os percalços, olhar para frente e seguir adiante. Nas palavras de Malanga, não é hora de cerrar as pálpebras cansadas, cobrir o rosto com as mãos, chorar. José Malanga, em sua obra Santa Melancolia, ele tinha razão.
Temos que olhar para frente e enfrentar as dificuldades juntos. Aliás, como dizia o francês Afonso de Lamartine, os mesmos sofrimentos unem 1000 vezes mais do que as mesmas alegrias. Nessas fases mais críticas, eu prefiro buscar motivação em alguns fatos específicos. Um deles aconteceu aqui em São Carlos, por volta do ano de 2000. Lembro de ter recebido uma mãe em minha sala que narrava que seu filho de pouca idade estava com câncer no fêmur. E ele necessitava de fazer quimioterapia. Porém, o plano de saúde não estava fornecendo. Chamei a Unimed, vem cá. Está errado isso daí. Vamos mudar? Eles pegaram, fizeram o tratamento para aquele jovem. Depois eu ingressei com uma ação para que aquele benefício fosse estendido também às demais pessoas da cidade. Anos depois, eu recebi uma carta desse jovem, contando que ele tinha feito o tratamento, que não sentia mais dores e que ele estava curado. E, ao final, ele me escreveu agradecido. Dr. Denilson, eu não sei se o senhor confia em Deus, mas tenha certeza de uma coisa, Deus confia muito no senhor. Uma frase de um adolescente que muito me comoveu e que utilizo como fonte de inspiração e motivação. A esta pessoa iluminada, hoje um homem adulto, muito obrigado, força, meu amigo. E como é bom saber que o trabalho auxilia o próximo, não é verdade? Reconfortado, então sigo adiante procurando fazer o meu melhor. Há momentos em nossas vidas que se tornam inesquecíveis. Muitos deles são frutos de nosso esforço, dedicação e empenho. Outras vezes, esse toque mágico simplesmente acontece. No ano de 2013, final de 2012, começo de 2013, o problema da falta de água em São Carlos se agravou. Foi nessa época que eu ajuizei uma ação visando minimizar esse problema. E uma das testemunhas ouvidas nesta ação foi justamente o professor Ricardo Augusto Vieira. Suas declarações na sala de audiência da Vara da Fazenda Pública aqui de São Carlos foram emocionantes, impactantes e decisivas para a solução daquela lide. Ricardo contou que era casado com Paula, que adotaram 5 crianças com deficiência. Em sua moradia, a falta de água era constante, embora morasse próximo até do reservatório de água. Para que a sua esposa e seus filhos pudessem beber água e se higienizar, enfim, Ricardo percorria quilômetros, pegava seu carro, ia buscar água, enchia seus galões, trazia para sua casa, mas não contente com isso, por vezes pegava aquela água que ele ia utilizar para a família e servia a sua vizinhança, que também enfrentava o mesmo problema. Essa foi uma narrativa comovente na sala de audiência, e o êxito dessa ação civil pública acabou sendo objeto de um projeto do Ministério Público denominado Retratos da Cidadania. Tiveram a oportunidade de ver aqui no vídeo, antes de começar propriamente a sessão, esse vídeo que foi produzido. Esse projeto do Ministério Público, Retratos da Cidadania, uma pessoa da população narra um determinado fato, o promotor expõe a via percorrida e a solução alcançada, e um artista transforma em arte o trabalho realizado. É uma forma de divulgar as atividades dos promotores de justiça e assim aproximar a população, porque quanto mais a sociedade conhece o que o promotor de justiça faz e pode fazer, mais a população recorrerá ao Ministério Público para a garantia de seus direitos. E quando eu fui convidado para participar do Retrato da Cidadania, eu não tive dúvida com relação à pessoa a ser escolhida. Era o Ricardo, nosso homenageado.
Pessoa com caráter e postura social intocáveis e preocupação com o próximo que poucos detêm. Enfrentou inúmeras dificuldades na vida, sem jamais perder a sobriedade e a perseverança. Esse homem e sua família maravilhosa merecem todas as homenagens. É daquelas pessoas iluminadas que estão neste plano para uma missão muito especial, servir o próximo. Ricardo, sua esposa Paula e seus filhos, parabéns pela família que vocês formaram, que vocês têm. Ao ver essa família, eu não posso deixar de parafrasear Jean-Paul Sartre, que diz: os homens são liberdades em busca de seus destinos. Persigam na caminhada, sigam sua trilha. Parabéns pelo exemplo de vida que vocês nos ensinam. E, para nossa sorte, nesse projeto do Retrato Cidadania, a artista convidada foi Ana Spett, uma arquiteta, urbanista, design gráfica e artista plástica, formada em São Paulo e com pós-graduação na Itália na área de planejamento urbano. Além disso, a Ana Spett, ela tem familiares aqui em São Carlos e conhece a nossa cidade. Foi um casamento perfeito. Com extrema sutileza e sublime inspiração, Ana retratou as dificuldades enfrentadas por inúmeras pessoas com a omissão do poder público, especialmente a falta de água. Eu não sei se os senhores conseguem notar, depois, se quiserem, ao final da sessão, eu vou ver se a gente consegue colocar mais próximo o quadro. Ele tem ao fundo o mapa da cidade de São Carlos. E à frente, uma família unida, está delineada em traços dourados. Na verdade, é uma família de ouro, a família do Ricardo. Então, a essa artista maravilhosa, Ana Spett, meu reconhecimento pelo brilhante trabalho. Neste quadro estão outros Ricardos que necessitam do Ministério Público e das demais instituições públicas. Não nos é dado decepcionar a tantos Ricardos que ainda clamam por justiça, que precisam de nós. Para tanto, não se pode prescindir da necessária união entre o poder público e a sociedade. Afinal, nós somos unos e plurais, e também de muitos, um. Juntos faremos mais. Os processos e os procedimentos investigativos não são mais não são simples exercício de esgrima jurídica, um Palmeiras e Corinthians, ou um campo em que se demonstra conhecimento de leis e técnicas do direito. Não é isso. Em cada um deles há uma paixão, um sentimento alheio, um fato importante para o cidadão. Por isso, é preciso respeitar aquela pessoa que tem seus interesses analisados. O processo é um instrumento útil para a pacificação de uma situação cotidiana e, assim, deve ter um desfecho justo. Para finalizar, permitam-me citar Michel Coat, é um sábio francês. Depois de ter andado bastante, olhe para trás, olhe o caminho percorrido. Você compreenderá porque Deus tinha especialmente reservado para você essa estrada. Então, sem nenhuma reserva, você poderá dizer-lhe: obrigado. Com a palavra o presidente desta casa, o vereador Lucão Fernandes. Fortes emoções, hein, meu? Fiquei encantado aqui com a palavra do Carlos. Ricardo. Achei que tínhamos chegado já no limite das emoções, aí vai o doutor Denilson ali e balanga a gente mais algumas vezes. Enaltecer aqui também, agradecer a presença
do incansável provedor da Santa Casa, Dr. Morilas, acompanhado de sua esposa. Nosso grande amigo, Dr. Lupe, grande advogado, que respeita muito o judiciário e também o Ministério Público. Eu sei que o senhor tem, nesses órgãos, grandes aliados para se buscar sempre a fazer justiça. Eu, dentro da minha simplicidade aqui, eu rascunhei algumas coisas. Eu gostaria que vocês levassem desta casa aquilo que eu coloquei aqui no papel, representando todo o nosso Poder Legislativo. Ministério Público, na pessoa do Dr. Denilson de Souza Freitas e também do Dr. Sérgio Domingues, demais promotores. Judiciário, na pessoa do Dr. Carlos Castilho e também do Dr. Paulo César Escanavês. Casas onde abriga os nossos guardiões do livro da lei, onde ali se pratica justiça, nas pessoas dos promotores públicos e juízes e também dos funcionários que ali se dedicam diariamente. Esse Poder Legislativo tem e sempre terá o maior respeito e admiração a esses órgãos tão valiosos para a nossa sociedade. Parabéns, Ministério Público, parabéns, Judiciário. A sociedade são-carlense precisa e admira muito vocês. Agradecendo sempre a presença de Deus e a presença de todos que compareceram a esta sessão solene, onde, com muito merecimento, foram outorgados os títulos de cidadão honorário de São Carlos ao Dr. Denilson de Souza Freitas e ao Sr. Ricardo Augusto Vieira. Faço o necessário registro de que a Câmara Municipal muito se orgulhou em promover uma solenidade como esta, tão repleta de significados e grandeza, e de poder render as justas homenagens que aqui foram prestadas. Aos homenageados, receberemos também os cumprimentos na sala da presidência, que eu coloco à disposição de vocês. Muito obrigado e boa noite a todos.